pessoal, meu nome é Moema, sou do canal Mo e Tatá nos Estados Unidos. Eu venho aqui com vocês hoje para passar dicas essenciais e fundamentais para quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos, para quem quer se dar bem aqui nos Estados Unidos, para já estar um pouco preparado quando chegar, o que esperar, quais são as expectativas que são reais, que não são reais, o que as pessoas falam que são verdades, que não são. Estou aqui há 20 anos, então tem muita gente aqui que fala muitas coisas que na verdade não se aplicam à vida do imigrante, que não se aplicam a gente que quer vir morar e fazer uma vida aqui. Nesse vídeo eu vou passar para vocês tudo que eu sei pelo fato de ter vivido aqui, tudo que eu aprendi. Eu vou começar a passar para vocês por vídeos tudo que eu aprendi, todo o meu aprendizado, a minha experiência de vida de 20 anos vivendo aqui nos Estados Unidos. Fica com a gente até o final. Não esqueça de também assistir ao nosso vídeo como é viver nos Estados Unidos. Não esquece de ver esse vídeo, porque também, de uma certa forma, um complementa o outro e é importante assistir os dois vídeos, as duas dicas, ok? Fica com a gente até o final. Muito obrigada pelo carinho de vocês, atenção. Sem vocês, nada disso seria possível. Minha primeira dica é para você se planejar e se preparar. Aí fala assim pra mim: mãe, mas como é que eu vou fazer isso? Eu já tô assistindo o vídeo pra aprender isso. E é por isso que eu tô aqui, pra explicar como você se prepara pra essa terra, que não é fácil. Tudo que você vai experimentar aqui, que você vai viver aqui, vai ser uma coisa nova, vai ser uma coisa totalmente diferente. Que você tem que vir com uma certa bagagem. Tem que vir com um tipo de mentalidade bem aberta pra essas novas experiências. Aqui é um país diferente, um povo que fala uma língua diferente, uma cultura totalmente diferente. Tem milhões de brasileiros, mas que na verdade a língua principal é uma outra. Então, se prepare para o desconhecido, se prepare para coisas que nunca aconteceram na tua vida, se prepare para viver uma experiência única, que pode ser positiva e pode ser negativa. Eu venho aqui passar para vocês dicas para que tudo dê bem, para que a experiência seja ótima, para que tudo flua da melhor forma possível. É muito importante você escolher o local. Então, após você escolher para que lugar dos Estados Unidos você vem, você começa a pesquisar o custo de vida daquele lugar. Eu vou fazer mais vídeos a respeito de custo de vida, pelo menos especialmente o meu custo de vida, o custo de vida da região que eu moro. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu assisti por aí, é mais ou menos a mesma coisa, não muda tanto. Então não tem como você diminuir muito o custo de vida pra vir, ou você aumentar demais. Assim, tem como aumentar, né? Aqui sempre tem como aumentar, sempre tem como gastar mais, sempre tem como ter um custo de vida mais alto. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente tá aqui é pra ser real, economizar e se dar bem. Então, inicialmente, o que eu sugiro pra vocês é vir com a mente muito aberta, porque você vai ter que fazer milhões de sacrifícios pra se adaptar nessa terra. Se planeja psicologicamente, emocionalmente e financeiramente, tá? Vê direitinho o preço do aluguel, que é importante. O ideal seria a pessoa vir morar num quarto. Tem pessoas que cobram no quarto um mês de entrada. Tem pessoas que não cobram entrada. Tem pessoas que cobram metade de um mês de entrada. Tem quartos que são mais caros, tem quartos que são mais baratos. Depende se o quarto for mobiliado, se tem direito à internet, se tem direito à cozinha. Falei um pouco mais sobre isso também no vídeo anterior, então vou tentar ser um pouco breve. Custo de vida é extremamente importante. O aluguel é uma das coisas mais caras aqui nos Estados Unidos. Então, se você vem tentando economizar, tentando fazer com que o seu dinheiro dure, aluga um quarto. Procura opções diferentes. Tipo assim, você chega aqui nos Estados Unidos e você só tem um plano, só tem uma pessoa conectada, só tem um lugar para ficar. Não faz isso, gente. Se prepara, começa a buscar opções. Fica com duas pessoas engatilhadas, vem, entre em contato com essas pessoas, vê direitinho qual é a melhor opção. Quando você chegar aí, você vê com os seus próprios olhos, fica mais fácil tomar uma decisão. Então, minha primeira dica para vocês, gente, é se preparar, principalmente financeiramente, tá? O preparo financeiro é muito importante, porque eu canso de ver gente que chega aqui pensando e calculando as coisas de uma forma totalmente diferente e por conta disso, eles não conseguem ficar aqui. Tem que voltar pro Brasil. Tem que ter ficado aqui nem um mês, 2 meses. Então, tenta calcular o custo de vida daquela área que você vai vir, principalmente onde você vai ficar, tá? O aluguel do quarto, o aluguel do apartamento. Se vai precisar pagar depósito para esse aluguel. Coloca tudo isso no custo. Quando você chega aqui, você não vai conseguir trazer tudo na sua mala. Então, um exemplo, se você vai morar num quarto que você tem acesso à cozinha, eles não vão provavelmente te emprestar as panelas. Então, você vai ter que comprar um cobertor, uma panela, alguma coisa que você não trouxe, então coloca isso no teu preparo também, tá? Isso tá embutido. A maior parte dos lugares aqui dos Estados Unidos, você provavelmente vai ter que comprar o carro. Tem como. Não confunde as coisas, gente. É uma sugestão comprar um carro porque vai facilitar a tua vida. Tem locais que você mora que são bem centrais e você não precisa, no início, de cara, comprar um carro. Que tem como você arrumar empregos e as pessoas te pegam na tua casa ou te pegam numa esquina, que vão te dar uma carona, às vezes, se você tem um amigo. Então, tem situações diferentes, mas na maior parte das vezes, você vai precisar de um carro. No estado que eu vivo, que é o estado da Flórida, tem ônibus, tem trem. Os ônibus daqui não passam com frequência como no Brasil. Então, não vem contando com transporte público, porque isso depende muito de área por área. As pessoas que vêm com filho vão precisar colocar eles, se são menor de 5 anos, vão precisar colocar eles num daycare, que é uma creche, ou com uma babysitter, que é uma babá. Então, coloca todos esses gastos. Aqui onde eu vivo, na região que eu vivo, uma babysitter cobra uma média de $20 a
$25 por dia. Às vezes eles fazem um pacote para quem tem 2 filhos, pra quem pega mais cedo, então esse valor pode variar um pouco. Se você vai para uma creche, às vezes você paga até mais, $250 a $300 por semana, tá? Aqui as coisas normalmente são pagas por semana, a não ser o aluguel que é pago por mês, internet, mas alguns serviços, a maior parte dos serviços, você vai pagar por semana. Muitas vezes você vai receber por semana também. Então é uma coisa que você tem que estar ligado nesses gastos, tá? Principalmente para quem tem filho, para quem vai morar num lugar que não seja tão central. Então continue, assim, estudando para onde você vem e os casos em que vocês se enquadram em relação a aluguel de quarto ou apartamento, compra de carro ou não, ok? Isso é extremamente importante. Então prepara o financeiro. O ideal é vir para aqui com um valor que dê para você ficar pelo menos uns 2, 3 meses, tá? Em caso de você não conseguir emprego fácil, em caso de você não se adaptar naquele emprego e ter que mudar. Isso são coisas que você tem que estar psicologicamente e financeiramente preparada para isso tudo, tá? Para não ter que desistir e voltar com 1 mês ou 2, porque o dinheiro não alcançou aquele período. Então é extremamente importante. Você vai precisar de um kit inicial, que são panelas, que é um cobertor, se tá muito frio, se é um aquecedor, coisas desse tipo, tá? Que você vai precisar, que são essenciais para que você viva aqui. Então é melhor prevenir do que remediar. Estejam preparados financeiramente, conseguir ficar aqui e suceder nesse país, tá bom? Porque no início as coisas vão ser bem diferentes, você vai ter que se adaptar. Não é todo mundo que arruma um emprego tão fácil. Então tem várias coisas que podem variar, que podem mudar muito, de acordo com cada experiência, cada local que você vai. Então pesquisa bastante, mais uma vez, se prepara, planeja e pesquisa, ok? Minha dica número 2, que tá um pouco relacionada à primeira, que é a preparação. Você vem com a mente aberta no sentido de que você vai estar num país que o primeiro idioma não é o seu. O ideal seria aprender inglês antes. Eu cansei de falar, já falei várias vezes, eu não tô falando pra vocês, gente, que é essencial, mas o idioma vai abrir muitas portas pra você. Vai lhe ajudar bastante. Não é que você não possa vir morar aqui se não souber falar inglês. Não é isso. Tem muita gente que mora aqui há milhões de anos que até hoje não fala inglês, tem trabalho, tem uma vida normal. Mas o ideal, para que seja possível, assim, abrir mais portas, é que você fale um idioma. Então é melhor se você aprender o inglês antes de vir. Quem não tem condições vai ter, assim, como umas oportunidades um pouco limitadas. Não vai deixar de ter seu trabalho, não vai deixar de ter sua vida aqui. Então você tem que avaliar se você tá preparado a morar num local onde você não vai conseguir se comunicar 100%, tá? Isso é um preparo, isso é uma readaptação. Você vai ter que se readaptar, como se comunicar com as pessoas quando você não sabe o idioma. Você já pensou se ver numa situação com uma dor de dente, ou com uma dor na coluna, ou com qualquer outro tipo de dor, chegar no hospital e você não saber falar o que você tá sentindo? Você não saber falar onde dói, qual o tipo de dor, porque tem dor afiada, tem dor amolada, tem dor de vários tipos. Então, assim, você tem que vir preparado para esse tipo de realidade, que vai ser totalmente diferente, tá, gente? É totalmente diferente chegar no Brasil, no hospital. Ai, doutor, minha cabeça dói aqui, é uma dor afiada, dói mais desse lado, dói mais aqui embaixo, dói, não dói, só dói quando eu durmo, só dói quando eu tomo banho. Não é assim. Você tem que saber estar preparado psicologicamente, porque é uma barreira pra pessoa que não sabe se comunicar. É, de uma certa forma, frustrante você ter que lidar com essa situação. Então, você tem que estar emocionalmente preparado pra essa situação. Por isso que eu volto a falar. O ideal é que a pessoa saiba falar o idioma, saiba falar inglês. Aqui onde eu moro, no estado da Flórida, existe uma comunidade hispana enorme. Então, o espanhol ajuda demais. Se você sabe falar o espanhol, ou sabe desenrolar alguma coisa do espanhol, já que é similar, ajuda muito. Porque em quase todos os locais que a gente vai aqui, que seja hospital, que seja um dentista, que seja até numa loja, tá me entendendo? Aqui, a maior parte dos locais que você vai, tem pessoas que falam espanhol. Então, o espanhol é uma língua falada no mundo inteiro, que ajuda bastante, que é bem mais parecida com o português, que se você já sabe falar um pouco de espanhol, aprende mais o espanhol. Aí fala assim pra mim, Moema, qual o melhor? Claro que o melhor continua sendo o inglês, tá? Eu não tô falando pra você, aprenda somente espanhol e não aprenda inglês. Não. Mas tem muita gente que tem uma barreira grande em relação ao inglês, que acha uma língua super difícil. Então, pra determinados estados, não pra todos os locais, tá, gente? Pra determinados estados, se você sabe falar espanhol, já adianta demais. Quase que resolve essa barreira de comunicação. Até depois de você chegar aqui, se adaptar melhor e aprender aos poucos. O importante é procurar escola. Tem várias escolas gratuitas. Eu falei no outro vídeo que ia explicar e fazer um vídeo melhor sobre escolas gratuitas. Se você procura um colégio público, que seja high school, que significa científico aí no Brasil, tá? Público, a maior parte deles tem um curso para imigrantes, onde você aprende inglês. Mas o ideal é ter uma base fundamental e sólida, que é aprender um idioma. Nem que seja um espanhol
espanhol, inicialmente, ok? Dica número 3, é em relação à saúde. Eu sei que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar que a saúde daqui não é pública. Tem várias formas de conseguir um plano de saúde, que na verdade, eles são um pouco caros, depende dos tipos que você escolhe. Eu vou fazer um outro vídeo, porque é uma coisa bem mais específica, bem mais profunda, a respeito de planos de saúde e custo de plano de saúde aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu falo assim em relação à saúde, vim preparado, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você tem um tratamento dentário que está pendente, faça antes de vir. Não venha pensando que aqui vai ser mais fácil, porque é os Estados Unidos e é tudo melhor e é tudo mais barato que você vai conseguir. Não, a saúde aqui é cara, tá? É caríssima. Se você chega aí ao hospital para um tratamento, ou você ir para emergência com uma dor súbita e eles têm que fazer exames, porque a primeira coisa que eles vão fazer quando você chegar lá é fazer exame de urina, é fazer exame de sangue, é fazer exame de até outra geração, você nem viveu ainda. Eles vão fazer milhões de taxas e de exames para ver direito qual é o teu histórico, principalmente se você não sabe se comunicar, que fica difícil você passar informação. Mas sabendo se comunicar ou não sabendo se comunicar, sem se comunicar ainda é pior, eles vão tacar a agulha em você e vão tirar sangue, e vão tirar cabelo, e vão tirar lágrima, e vão tirar saliva. Não é assim não, tá, gente? Não fica com medo de ir pro hospital. Calma, eles vão fazer muitos testes. Então, o ideal é você vir com a saúde da melhor forma possível, engajada. Como assim, mãe? Aí eu venho explicar. Tratamento dentário. Faz um tratamento dentário antes de vir. Se você precisa de óculos, renova teu óculos antes de vir. Se você tem um tipo de enxaqueca ou alguma outra coisa, diabetes ou pressão alta, faz todo um check-up. Um exemplo, medicina aqui, quando eu falo medicina, é remédio. Remédios aqui, tem muitos que são vendidos na prateleira, né? Que você não precisa de prescrição. Mas quando é uma coisa específica, como para pressão alta, como para diabetes, são remédios que você precisa de prescrição. Então você precisa ir ao médico. Um médico aqui, uma consulta fica em média de 70, 150 até $200 para você ver o médico uma vez para pegar uma prescrição. Então o que eu aconselho é o seguinte: se você tem os remédios que você toma diariamente, que você precisa tomar diariamente, é que você venha com algumas, ou com pelo menos uma receita trazendo, porque você não vai conseguir passar pelo aeroporto, você não vai conseguir entrar aqui com medicação para 6 meses, um ano, tá, gente? Isso não vai acontecer. Mas o ideal é que você já tenha engajado no Brasil uma pessoa que possa te mandar. Tem que saber se aquela medicação, se aquela substância é permitida aqui nos Estados Unidos, se eles vão deixar entrar aqui nos Estados Unidos. Isso são coisas importantes, tá, gente? São pessoas que têm problema de saúde, e mesmo se você tem um problema de saúde, às vezes sua coluna não tá muito bem, às vezes você tem uma enxaqueca. Então, assim, você tem que vir um pouco preparado. Faz exame de sangue, faz check-up de coluna, faz todo o possível. Um exemplo bem prático que eu vou passar pra vocês, tá? Que eu vim pra cá com aparelho dentário. Eu tinha feito alguns meses e eu coloquei antes, porque na minha cabeça iria ser mais fácil chegar aqui nos Estados Unidos já com aparelho, porque aparelho é uma coisa cara e tal e tal. Eu já precisava vir pra cá com aparelho. Quando eu cheguei aqui, eu simplesmente me dei conta, descobri, porque eu não sabia, que eles não dão continuidade a nenhum tratamento ortodôntico. Então, se você já vem com o aparelho do Brasil, eles não dão continuidade àquele tratamento. Então, na verdade, eu perdi o meu aparelho. Eu perdi o dinheiro que eu usei quando eu coloquei o aparelho. As coisas mudaram um pouco. Hoje em dia, você vem com o aparelho do Brasil e eles continuam com o tratamento, tá? Então, isso mudou. Mas é só pra dar um exemplo pra vocês de como, às vezes, falta de informação pesa. Tá me entendendo? Você tem que estar preparado pra tudo isso em relação à saúde, ok? Uma coisa que acontece muito aqui quando você chega nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil existe uma coisa que se chama flu, que é influenza, que é um tipo de gripe, que às vezes você tem vômito e tem diarreia, mistura vários sintomas diferentes, entendeu? É um vírus e que muitas vezes, pelo menos na minha época, eu não sei se a coisa evoluiu tanto que se esse vírus existe no Brasil, eu realmente não sei. Se chama influenza. E tem muita vacina, tem muitos locais que você pega a vacina desse vírus de graça. Então procura ver onde pegar a vacina para a influenza. Fique sabendo que quando você toma a vacina, muitas vezes você tem os sintomas da influenza. Então tem gente que é contra a vacina, tem gente que é a favor de vacina, tem gente que chega aqui porque a gente não tá acostumado, não tem os anticorpos para os vírus e as coisas americanas. Pois é, gente, existe isso. Eu não quero rir porque é uma coisa de saúde. Eu fiquei doente quando cheguei aqui. Menino, olhe, é ruim essa tal de flu. É péssima. E quase todo mundo da minha família, olha que eu tô aqui com todos os meus irmãos, que são 2, eles são casados com brasileiros. Eu sou a única que não sou. E os meus pais estão aqui também. Eu tenho familiares aqui que passaram pela mesma experiência. Você fica doente. E esse negócio dessa flu, gente, é uma semana de cama. Gente, por favor, eu não quero tornar ninguém hipocondríaco ou psicótico em relação à doença. Mas isso são coisas que você tem que estar alerta, porque fica doente mesmo. E não dá pra você trabalhar. Então vem com vitamina, vem preparado, vem com remédio pra gripe, vem
vem com remédio pra febre, vem com coisas básicas pra enxaqueca, coisa que você não vai precisar ir pro médico pra pegar uma prescrição, pra pegar uma medicação mais forte e específica. Coisas simples vendem na prateleira, sim, mas imagina se você não sabe falar um idioma. Como você vai procurar na farmácia uma medicação pra infecção de garganta, uma medicação pra infecção de ouvido, o que é bom, como tomar? Tudo isso aqui é totalmente em inglês, tá? Os remédios, as bulas, tudo é em inglês. Essa parte não tem em espanhol e não tem em português, tá bom? Então vem trazendo um remedinho pra gripe, um remedinho pra descongestão nasal, uma coisinha no olho, uma coisinha no ouvido, as coisas que você normalmente tem e sentem e que você pode eventualmente precisar. Vem trazendo um pouquinho de cada. Também não bota uma mala cheia de remédio que você nem entra, né? Eles vão te parar logo. Não faz isso. Traz uma coisinha de cada. Não pode exagerar. Uma coisa que eu vejo demais acontecer. O que se fala no Brasil sobre os Estados Unidos não é totalmente real de forma alguma, gente. Esse negócio de sonho americano, esse negócio de que tudo é fácil, de que tudo é barato, não é que não seja verdade. É que você vem com a mente bem preparada para... E eu vou explicar pra quê. Se você vem pensando que aqui tudo é barato, tá? Você vai comprar um iPhone, você vai comprar um carro de tal marca, você vai isso, aquilo, outro, você tem que saber que o começo de vida aqui nos Estados Unidos não é fácil. Então não chega aqui e pega o dinheiro que você tem, o pouco que você gastou e teve que suar muito pra conseguir e chega aqui e compra um iPhone. Não, você vai ter que se limitar às coisas, em princípio, né? Quando você começa a vida aqui, se limitar a coisas baratas. Então não vem pensando que, eu vou fazer $100 por dia, eu vou fazer $120 por dia. Tem gente que faz 90, dependendo muito da profissão, do trabalho que você pegou, tá? Então depende, a sua diária vai depender do tipo de profissão que você vai, tipo de trabalho que você vai fazer aqui nos Estados Unidos, ok? Tem muita gente que quando chega, pega trabalho mais como assistente. Assistente ganha um pouco menos. Se você não tem carro, você tem que ser assistente pra poder você conseguir uma carona. Então não tem nem como você pegar um trabalho que você ganha um pouco mais, você não sabe o idioma. Tem várias barreiras que você tem que colocar na sua mente que você vai enfrentar. Inevitavelmente você vai enfrentar, porque você tá vindo pra um país diferente. Então, voltando ao tema, não venha com o pensamento, tudo é barato aqui nos Estados Unidos, no Brasil é tudo caro, e eu vou chegar aqui comprando tudo. Não, eu vou ganhar $100 por dia e isso significa R$500 por dia, 550, 600, sei lá como é que tá a cotação do dia. Não coloca isso na cabeça, então deixa de converter. Você não vai pensar que ganhou R$500 por dia e que o negócio só custa R$1.000 e você vai comprar porque você só tá gastando 2 dias de trabalho. Não é assim. Então vem com o pensamento de que você vai pegar o essencial somente e vai aos poucos conquistando e vai aos poucos evoluindo financeiramente e comprando as coisas que você na verdade vem com sonho. Então esquece esse negócio de sonho americano, eu vou ficar rico em um mês, eu vou ficar rico. As coisas não acontecem assim, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, venha preparado para trabalhar como nunca trabalhou. Não interfere se você é dentista no Brasil, se você é advogado, se você é engenheiro, ou se você é um mecânico, ou se você é um peão. Não venha com a mentalidade de que isso é subemprego. Por quê? Porque são esses os empregos que são oferecidos. Na verdade, esses empregos não são ruins. A gente não tem que vir com a mentalidade de que, oh meu Deus, aquilo é uma humilhação. Você vai ser humilhado, sim. E se quanto mais você vir com esse pensamento de que é uma humilhação, eu diria que nem venha. Sinto muito. Eu cheguei aqui e fui fazer faxina. Tenho orgulho e tem muitas pessoas que ainda fazem faxina. E na verdade, uma faxineira, a maior parte delas ganham mais do que eu, porque hoje em dia eu tô trabalhando num escritório. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é uma readaptação total e absoluta da sua vida. Tenta se adaptar o máximo possível, tenta vir com a mente aberta pra coisas bem diferentes. Analisar o máximo possível, ter o máximo de cuidado antes de tomar qualquer decisão. Vim preparado pra tomar calote de brasileiro e não confiar em todo mundo. E é uma infeliz realidade. A maior parte dos brasileiros aqui, ao invés de se ajudarem 100%, muitos ajudam, tá, gente? Eu não tô querendo generalizar. Eu não sou contra brasileiro, eu sou brasileira, eu tenho o maior orgulho do mundo, sou nordestina. Amo o meu estado, amo. Mas, infelizmente, o brasileiro aqui muitas vezes passa a perna no outro brasileiro, tá? Sabe que você chegou faz pouco tempo, que você não entende bem as coisas, que não sabe como é que é a rotina aqui e acaba dando calote. Fica ligado nisso. Isso é importante. Não confia 100% em todo mundo. Quando você começa a trabalhar para um brasileiro, porque a maior parte das vezes quando você chega aqui, você vai ter que entrar em comunidades, redes sociais, e você vai trabalhar para brasileiro ou com brasileiro. Existe a possibilidade enorme de você levar um cano. Vem preparado para isso. Se a pessoa começa, trabalhou uma semana, você trabalhou 2 semanas, eu não posso pagar hoje, eu não posso pagar agora, deixa para depois, e você tá aceitando porque essa pessoa tá sendo legal para você, procura outro lugar. Não fica nessa. Porque vai chegar no final do mês, essa pessoa não te pagou. E outra coisa, aqui eu já falei no outro vídeo, que vocês na maioria das vezes recebem semanalmente ou quinzenalmente. Então se você chegou aqui agora
embora. E a pessoa fala pra você, eu vou te pagar por mês. Não aceita isso, porque não é assim que as coisas funcionam aqui. Você tem que receber semanalmente ou quinzenalmente, tá bom? Número 4. Minha mãe sempre diz, a América foi feita pra todos, nem todos foram feitos pra América. Tem gente que não é construído, não tem uma estrutura pra vir morar nos Estados Unidos. Porque você tem que aceitar psicologicamente e o seu corpo, fisicamente, tem que aceitar que você vai ter um trabalho de imigrante. Tá me entendendo? Não adianta você querer um trabalho no escritório, onde você provavelmente não vai ter documentação pra isso. Não adianta você querer... Se você tem um problema de coluna, digamos, que você não aguenta ficar tantas horas em pé, que você não aguenta se baixar, como você vai arrumar um emprego aqui? Então, volta, é tudo meio conectado, tá, gente? A saúde, o preparo psicológico, a saudade do Brasil. Eu conheço várias pessoas, só pra vocês terem ideia, tá? Eu considero a saudade um dos principais motivos pelo qual o brasileiro volta ao Brasil. Eu conheço várias pessoas aqui que ficaram deprimidas, que não aguentaram ficar por depressão. E depressão, gente, a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, não. É uma doença, você tem que ser tratado, tá me entendendo? Não pode ser, não é frescura. Não é frescura, depressão é uma realidade. Então tem gente que fica deprimido com saudade da família, que é o que é mais comum, e não aguenta e vai embora. Um exemplo de coisa que pode acontecer, não tô desejando mal a ninguém, mas um exemplo de coisa que pode acontecer, que é bem séria, e aconteceu comigo, aconteceu com a minha família. Você perde um parente, você perde uma pessoa da sua família e você não pode estar presente. Meu irmão veio pensando em ficar poucos meses, em voltar. Já tá aqui há mais de 20 anos que ele veio. E ele veio para aquele período, acabou ficando muito mais. A vida dele mudou totalmente. Mas o que aconteceu foi que minha avó faleceu enquanto estávamos aqui. Na época, não estávamos legal. Se tivéssemos tomado a decisão de voltar pro Brasil porque minha avó faleceu, o que realmente a gente pensou, principalmente o meu irmão, então ele vou voltar e ele chorava. E a família inteira. Então você imagina uma coisa que minha avó... Eu tenho o nome da minha avó se chamava Moema. E eu fico até emocionada em falar, porque ela realmente faleceu de câncer e você não pode ir ver. Mas, gente, eu não quero fazer disso aqui um vídeo triste, tá? Eu peço desculpas. Como se preparar psicologicamente pra isso? Uma coisa que eu indico pra vocês, tá? Fazer uma lista do que você tem de bom no Brasil. No Brasil você tem amigos, no Brasil você tem sua família próxima. No Brasil, quase todos os domingos você vai pra um churrasco, você liga pras pessoas. Você nem precisa ligar, às vezes, porque americano tem isso. Você tem que ligar, você tem que marcar uma semana, 2 semanas, um mês antes, e você se planeja, e você isso. No Brasil a gente não tem isso, você não precisa anunciar que vai, informar que vai pra casa de um amigo. Você bate na porta. Aqui não existe isso, tá? Aqui não existe, simplesmente não existe isso. Então, o ideal é você fazer uma lista. O que é positivo no Brasil e o que é negativo no Brasil. O que é positivo vir pra cá e o que é negativo vir pra cá. Coloca essas coisas que eu falei, coisas que eu mencionei nesse vídeo, que se aplicam à tua realidade, coloca isso também. Segurança é uma coisa importante. A parte financeira é uma coisa importante, mas até que ponto isso vale mais do que estar com a tua família? Até que ponto vale a pena você sair do Brasil, deixar um filho teu, você vai mandar dinheiro, teu filho vai ter uma outra qualidade de vida, contando com que tudo dê certo aqui, tá bom? Você vai aguentar viver longe do teu filho? Eu não sei. Minha família veio morar aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer um vídeo pra vocês pra contar mais sobre a minha vida pessoal, tá, gente? Como é que eu vim parar aqui. Mas só pra resumir rapidinho. Minha família veio antes de mim 1 ano e 2 meses. Eu fiquei no Brasil. Então, eu me sentia tão sozinha que eu me sentia como se eu fosse uma estrangeira no meu próprio país. Porque eu era muito ligada aos meus pais. Eu fiquei com a minha filha, bebê, porque Thaís nasceu no Brasil, sem os meus irmãos e sem meus pais. Então, a minha loucura era vir pra cá. A minha adaptação aqui foi totalmente diferente, porque eu tava vivendo totalmente a parte positiva de estar com a minha família. Eu estava vivendo aqui nos Estados Unidos. A maior parte das pessoas que vêm pra cá, pros Estados Unidos, é o oposto, tá bom? Você vai deixar de estar com a sua família pra estar sozinho aqui. Gente, isso é uma coisa extremamente importante. Se você não aguenta ficar sem os seus familiares, eu não sei como essa situação será resolvida. Não sei se vale a pena você vir pra cá, porque você tem que ir com um objetivo bem claro na tua mente, tá? De que você pode passar até 10, 20 anos. Tem pessoas que eu não vejo no Brasil. A minha segunda mãe, que foi a minha babá toda a minha vida, eu não a vejo há quase 10 anos. E eu já fui no Brasil algumas vezes, tá? Eu tenho papel. Graças a Deus, eu tive a sorte de conseguir me legalizar nesse país. Depois eu vou explicar como. E eu posso ir ao Brasil, mas até pra gente ir pro Brasil, pra eu ir pro Brasil, eu tenho que pagar um aluguel ou 2 aluguéis antes. Eu tenho que pagar a passagem. Eu tenho que ter... Assim, depois eu entro nos detalhes. Quanto que a gente tem que juntar. Não é impossível, não. Muita gente sai daqui e vai pro Brasil todos os anos, a cada 6 meses. Eu não vou com tanta frequência ao Brasil, entendeu? Eu tenho outras coisas que eu tô juntando pra comprar uma casa
casa, eu tenho outros projetos. Então depende de cada pessoa, tá? Não pode, a gente não pode generalizar, mas você tem que estar preparado psicologicamente e emocionalmente para ter esse tipo de experiência. Morrer de saudade do teu filho, morrer de saudade dos teus pais e a solidão deste país. Gente, ó, eu não tô querendo que vocês desistam, eu não estou querendo ser pessimista, eu tô sendo real. Eu tô aqui há 20 anos, então eu vejo coisas acontecerem, eu tenho que falar pra vocês. Muitas vezes, né, quando eu comecei a fazer esses vídeos e ainda hoje, eu assisto a muito YouTubers, assisto muita gente que faz vídeo em YouTube falando sobre a realidade da vida aqui, que sinceramente, não é que eles não estejam falando a verdade, tá? E eu, na verdade, não conheço nenhum YouTuber, não tô falando de ninguém específico, mas é como se eles vendessem uma impressão, uma informação que acontece em 1 em 1000. Então você fica milionário, 1 em 1000. Você ganha papel e você tem um green card e você se torna cidadão, 1 em 1000. Não sei exatamente qual é o percentual, gente. Eu tô falando que é uma coisa que não é comum. As coisas que eu estou falando pra vocês são coisas que eu vi acontecer muitas vezes aqui durante esses 20 anos. Então eu quero ser realista, mas também quero ser positiva. Se você tá com aquilo na cabeça, se você se sente preparado, se você planejou e tem aquele dinheiro junto, vem com a cara e a coragem. Aqui é o país da oportunidade. Coloca isso na tua lista positiva. Aqui se tem oportunidade mais do que no Brasil. Sim, se ganha melhor, se tem um respeito melhor, se tem uma segurança que eu acho extremamente importante. Um dos motivos que a gente saiu do Brasil foi a falta de segurança, que a gente foi realmente, morava numa cidade que é muito violenta, eu creio que até hoje seja muito violenta, que é Recife. Então, pra mim, foi uma coisa que pesou bastante, pelo menos pra minha família pesou bastante. Eu vim atrás deles, mas pra minha família pesou bastante o lance de segurança. Você tem que analisar direitinho tudo isso, tá? Coloca no papel. Cada história é uma história, cada vida é uma vida. Cada pessoa tem uma experiência totalmente diferente aqui. Continua sendo o país da oportunidade. Continua sendo mais fácil crescer aqui do que no Brasil. Vem preparada para ter subemprego. Não vem com a mente de que vai ter vida de patricinha e que vai ganhar em dólar e vai andar em carro tal e que vai ter iPhone. Não é que isso não se aplique. Você alcança isso, mas você não vai alcançar vindo com essa mentalidade. Tá me entendendo? Você tem que vir preparado para ser peão, para trabalhar em subemprego, que eu não acho vergonha nenhuma. Mas é isso que tem pra gente. Eu passei 1 ano e pouquinho. Você tem que estar preparada psicologicamente, emocionalmente pra isso. Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpa porque eu me emocionei e chorei. E ri muito também. É sempre legal, interessante conversar. E eu sempre me envolvo muito nas coisas que eu tô falando, assim, a respeito das coisas que eu tô falando. São a minha vida, fizeram parte da minha vida em algum momento. Então, aqui a gente tá preparada, como em todo lugar do mundo, pra alegrias e pra tristezas, entendeu? Eu espero que tenha passado pra vocês da melhor forma possível as emoções e dicas, experiências que aconteceram comigo e que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não deixe de dar um like, fazer comentários. O que eu acho mais importante, gente, é dar um like. Fala se gostou, se não gostou, tá? Prefiro que tenham gostado. Eu gostei. Então dá um like, faz comentário. O que é que vocês querem saber da minha vida? O que é que vocês querem ver aqui? Isso é extremamente importante, tá? Boa sorte a todos que querem vir morar aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, que tem algum pensamento, que já esteja planejando, me perguntar coisas, não tem problema nenhum. Eu posso passar o meu WhatsApp, a informação, pra vocês mandarem dúvidas, pra vocês tirarem dúvidas comigo. Eu vou estar sempre à disposição da melhor forma possível, mas vocês sabendo que eu sou muito realista, tá? Então, espero que tenham curtido. Amo vocês, do coração. Ai, beijinho.